né, Flá? A gente sabe que a alimentação equilibrada traz vantagens, né? É importante, mas não necessariamente um alimento específico. Seria isso. A composição de uma dieta balanceada provavelmente providenciará que a pessoa tenha, então, esses elementos de proteção, vamos chamar assim, né? Como sendo uma dieta rica em fibras, em vegetais, em carne branca, se possível, não somente a carne vermelha, e balanceada, né? Controlar o peso, evitar o sedentarismo, seriam recomendações muito importantes aí para que a pessoa se mantenha distante desta doença, né? Viver com satisfação, fazer aquilo que realmente gosta, se for possível, né? Naturalmente existem obrigações que todos temos, mas temos que tentar viver com o máximo de satisfação, né? Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, uma outra questão também que traz muito receio, né, com relação a esse tema, é se o câncer de próstata pode causar impotência. O câncer de próstata por si só, ou per se, se quisermos assim definir, não deveria determinar essa consequência. O problema realmente está bastante associado aos tratamentos que são relacionados ao câncer de próstata. Por exemplo, um dos tratamentos que não mencionamos ainda, mas o tratamento hormonal, ele remove a substância em sua grande quantidade, né, a testosterona, que é um hormônio masculino. Desta forma, poderá causar, de fato, redução da libido, redução da ereção, impotência e disfunção erétil, né? Um paciente submetido a um procedimento clássico, como uma cirurgia ou uma radioterapia, também pode desenvolver esta consequência. Entendi. Então, os tratamentos por si são mais determinantes destes problemas e por isso a necessidade e a recomendação é importante de tentar detectar quando a doença é pequena, para que o tratamento possa ser menos agressivo. A gente tem aqui uma manifestação, pela primeira vez aqui interagindo com a gente, o Elias, de São Paulo, e ele relata que está enfrentando um câncer de próstata, mas está fazendo tratamento. E ele quer saber, doutor, o que acontece com quem não faz, né? Quem não cuida, evita, não vai ao médico e desenvolve a doença. O que pode acontecer com esse paciente, doutor? Existe uma técnica de acompanhamento de pacientes com doença muito pouco agressiva, chamada vigilância ativa, que pode eventualmente ser empregada em doenças chamado score de Gleason 6 de baixo grau, baixo volume. Existem naturalmente linhas que possam ser contraditórias ou contrárias a este conceito. No caso de uma definição de risco intermediário ou Gleason 7, esta recomendação parece não ser a melhor. Então, caso uma pessoa não se destine, não vá e não realize um tratamento, a doença deve, muitas vezes, apresentar um aumento progressivo, pode ser lento ou mais rápido, é isso que queremos também poder definir melhor no futuro, de acordo com características de novos marcadores. E esta condição de aumento de volume local e possibilidade de expansão, de saída dessas células de dentro da próstata para o sistema linfático, ou para o sistema, nosso tecido ósseo ou para outros órgãos, é que define a necessidade de tratar a doença antes que isto ocorra, né? Porque as chances de cura são tanto maiores quanto menores forem a doença e o grau de diferenciação diferenciação desta doença, quer dizer, um potencial menor de malignidade está associado a um melhor resultado de tratamento. Então, a condição, por exemplo, de se imaginar que poderia ser designada a doença de muito baixo grau, a Gleason 6, poderia ser designada quase de não câncer, mas esta condição foi eliminada devido ao conhecimento da ciência de que estas células podem se multiplicar, podem sair de dentro da próstata e podem também se desenvolver a um score de Gleason, que é um grau de diferenciação maior, para um 7 ou 8, e trazer consequências à vida deste paciente, inclusive reduzindo também o tempo de vida, por exemplo. Então, as questões são muito boas quando você pensa em não tratar, né? Mas existem exceções. Eu acho que isso que é importante, a pessoa conversar com o seu médico numa condição de extremo esclarecimento, que aliás é o que o Conselho Federal de Medicina também preconiza.
esclarecimento completo acerca de todas as condições que existem. Para se escolher aí, né? Qual que é a melhor medida.